Brasil. O lado que você não conhecia. E aí, galera? Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, preparem-se, porque a gente vai mergulhar de cabeça em algumas coisas sobre o nosso Brasilzão que, sério, vão explodir a mente de vocês. Sabe aquelas curiosidades que ninguém te conta na escola? Aqueles fatos que fazem você pensar, como assim eu não sabia disso? Pois é exatamente esse tipo de coisa que eu separei pra gente hoje. Pensa comigo, um país gigantesco como o nosso, cheio de cultura, história e uma natureza que, meu amigo, é de cair o queixo. É óbvio que tem muito mais coisa para descobrir do que a gente imagina, né? Você sabia que o Brasil tem uma cidade que já foi capital do país por apenas 3 dias? Ou que o nosso país é o único do mundo que abriga o maior número de espécies de plantas e animais? Pois é! No vídeo de hoje, eu vou te mostrar curiosidades incríveis sobre o Brasil que provavelmente você nunca ouviu falar. Então, já sabe o esquema, né? Se você curte descobrir coisas novas, se você ama esse nosso país maluco e maravilhoso, ou se você só quer ter assunto para impressionar a galera, já senta o dedo no like aí embaixo. Se ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, o que você está esperando? Se inscreve no canal para não perder nada e ativa o sininho. Agora sim, bora comigo nessa viagem pelo país mais diverso e surpreendente do planeta. Segura que lá vem bomba de informação. Então, para começar com o pé direito, ou melhor, com a pata, a asa e a raiz direita, vamos falar de uma coisa que o Brasil é simplesmente imbatível. Número 1, campeão mundial indiscutível. A biodiversidade. Quando o assunto é variedade de seres vivos, de plantinhas, de bichos, de insetos nojentos, mas importantes, e de ecossistemas diferentes, ninguém, eu repito, ninguém no planeta Terra ganha da gente. Pensa só na floresta amazônica, aquele tapete verde gigantesco que a gente vê nas fotos. Ali, meus amigos, é um universo à parte. Os cientistas estimam que vivem por lá mais de 2,5 milhões de espécies de insetos. Você tem noção do que é isso? É inseto que não acaba mais. E não para por aí não. São cerca de 40 mil espécies de plantas diferentes. 40 mil. E se a gente sair da terra firme e mergulhar nos nossos rios? Ah, meu camarada, aí a coisa fica ainda mais doida. O Brasil tem mais de 3 mil tipos diferentes de peixes de água doce nadando por aí. É uma variedade tão absurda que os pesquisadores continuam descobrindo espécies novas o tempo todo. A gente tem o maior número de espécies de mamíferos, de peixes de água doce, como eu falei. E estamos no topo do ranking para aves, répteis e anfíbios. Então, da próxima vez que você pensar no Brasil, não pensa só em futebol e carnaval, não. Pensa nessa potência natural absurda que a gente é. Somos, literalmente, o país mais vivo do planeta. E isso, meus amigos, é só o começo das curiosidades que eu tenho para vocês hoje. Segura aí. Agora, se liga nessa história que parece ter saído de um filme de terror, mas é pura realidade brasileira. Imagina um lugar onde, a cada passo que você dá, existe a chance real de encontrar uma cobra. Não uma cobrinha qualquer, mas uma das mais venenosas do mundo. Você teria coragem de botar o pé num lugar assim? Pois é, meus amigos. Esse lugar existe e fica aqui no Brasil, mais precisamente no litoral de São Paulo. Estou falando da Ilha da Queimada Grande, que tem um apelido muito mais direto e assustador, a Ilha das Cobras. E o apelido não é à toa não, viu? A fama da ilha é tão sinistra que a galera fala que existe cerca de uma cobra por metro quadrado. Obviamente, esse número pode ser um pouco exagerado, um folclore para assustar ainda mais, mas a concentração de cobras por lá é realmente altíssima, uma das maiores do mundo. É tanto perigo rastejante que o acesso à ilha é terminantemente proibido para o público em geral. Só pode entrar lá quem tem autorização especial da Marinha do Brasil, geralmente cientistas e pesquisadores muito corajosos,
ou malucos, dependendo do ponto de vista. Então fica a dica: se alguém te convidar para um passeio exótico na Ilha da Queimada Grande, agradeça educadamente e saia correndo na direção oposta. É um daqueles lugares do Brasil que é incrível saber que existe, que é um tesouro científico, mas que a gente admira de bem longe, de preferência por fotos ou documentários. Beleza, já falamos de bicho pra caramba. Agora vamos dar um pulo na história do nosso país, porque tem cada reviravolta que parece novela. Vocês sabiam que o Brasil não teve só uma, nem duas, mas 3 capitais oficiais ao longo da sua história? Pois é. A gente já mudou a sede do poder de lugar algumas vezes, e cada mudança conta um pedacinho da nossa jornada como nação. A primeirona de todas, a vovó das capitais, foi Salvador, lá na Bahia. Ela foi o centro administrativo da colônia portuguesa de 1549 até 1763. Depois de muito tempo reinando soberana, Salvador passou a coroa, ou melhor, o título de capital, para o Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1763. O Rio virou o novo centro do poder por vários motivos, incluindo a descoberta de ouro em Minas Gerais, que tornou a região sudeste mais importante economicamente. E aí, em 1960, mais precisamente no dia 21 de abril, veio a grande mudança. Brasília. Uma cidade inteira planejada do zero, no meio do nada, lá no Planalto Central. A ideia do presidente Juscelino Kubitschek era levar o desenvolvimento para o interior do país e criar um centro administrativo que fosse mais neutro e equidistante das diferentes regiões. Brasília, com sua arquitetura modernista icônica do Niemeyer, se tornou o símbolo de um novo tempo, de um Brasil que olhava para o futuro. Mas calma que tem mais. Como se 3 capitais já não fosse o suficiente, teve um episódio curiosíssimo na nossa história. Por apenas 3 dias, em 1839, durante a Revolução Farroupilha, a cidade de Laguna, em Santa Catarina, foi proclamada capital provisória da República Juliana. É um daqueles detalhes que quase ninguém lembra, mas que mostra como o nosso país é cheio de histórias regionais incríveis e de momentos de pura ousadia e rebeldia. Agora, se você é daqueles que ama a praia, mas acha que a faixa de areia sempre acaba muito rápido, prepare-se para conhecer um lugar que vai desafiar seus conceitos de praia longa. Lá no nosso querido Rio Grande do Sul, existe simplesmente a maior praia do mundo em extensão contínua. Estou falando da famosa, ou talvez nem tão famosa assim para muita gente fora do Sul, Praia do Cassino. E quando eu digo longa, eu quero dizer longa mesmo. Segura essa ali. A Praia do Cassino tem mais de 250 quilômetros de comprimento. 250! Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos a distância entre São Paulo e Ubatuba. Só que tudo em linha reta. Só areia e mar. É tanta praia que você pode literalmente entrar no carro e dirigir por horas na beira da água, sem interrupção. Imagina a cena. Você, seu carro, o barulho das ondas de um lado e uma imensidão de areia do outro, se perdendo de vista no horizonte. Então, se alguém te perguntar qual é a maior praia do mundo, você já pode responder com toda a convicção. Fica no Brasil, meu amigo, lá no Rio Grande do Sul. E se chama Praia do Cassino. É mais um recorde para a nossa coleção de grandezas e excentricidades. Mudando um pouco de assunto, mas continuando com números impressionantes, vamos falar de um aspecto cultural e social muito forte no nosso país, a religiosidade. E aqui o Brasil também ostenta um título de peso: somos o país com o maior número de católicos do planeta. É isso aí, galera! Em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar tantos seguidores da fé católica reunidos como aqui, em terras tupiniquins. São mais de 120 milhões de fiéis declarados, segundo os dados mais recentes. Essa predominância católica, claro, não é por acaso.
ela tem raízes históricas profundas, que vêm desde a colonização portuguesa, os jesuítas, as missões, a construção de igrejas imponentes em cada vila que surgia. Tudo isso moldou a paisagem religiosa do Brasil ao longo dos séculos. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, do Círio de Nazaré, em Belém do Pará? É uma das maiores manifestações religiosas do mundo, que arrasta milhões de pessoas pelas ruas, numa demonstração de fé e devoção que arrepia até quem não é religioso. Ou então a lavagem do Bonfim, em Salvador, com aquelas fitinhas coloridas que se tornaram símbolo de sorte e proteção. E claro, não podemos esquecer da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A devoção à santa encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul é algo que une o país de norte a sul. Então, entender o Brasil é também entender essa forte presença da fé católica na vida de milhões de brasileiros. É um componente essencial da nossa identidade multifacetada, um laço que, para muitos, representa esperança, comunidade e um sentido maior para a vida. E já que falamos em festas populares, não tem como não falar daquela que é a cara do Brasil, a nossa marca registrada para o resto do planeta, a maior explosão de alegria coletiva que existe, o Carnaval. O Carnaval do Brasil é oficialmente considerado a maior festa popular do mundo. E não é para menos, né? É uma comoção nacional que transforma o país inteiro num grande palco de celebração. Pensa só no Rio de Janeiro. Durante o Carnaval, a cidade maravilhosa vira o epicentro da folia mundial. Milhões de turistas, tanto brasileiros quanto gringos, invadem as ruas e, principalmente, o sambódromo, para assistir ao espetáculo indescritível que são os desfiles das escolas de samba. Mas o Carnaval brasileiro não se resume ao Rio, de jeito nenhum. Se você for para Salvador, na Bahia, a pegada é outra, mas a energia é igualmente contagiante. Lá, os reis da festa são os trios elétricos, caminhões gigantes equipados com sistemas de som ensurdecedores que arrastam multidões pelas ruas ao som do axé music e de outros ritmos baianos. E não para por aí, tem o frevo e o maracatu de Olinda e Recife, com seus bonecos gigantes e suas sombrinhas coloridas. Cada cantinho do Brasil tem o seu jeito particular de celebrar o carnaval, mas a essência é a mesma. Uma explosão de cultura, música, dança e, acima de tudo, alegria. O carnaval é tão importante pra gente que ele influencia a música, a moda, o comportamento e até a economia. É uma indústria gigantesca que gera empregos e movimenta milhões. E aí, qual o seu carnaval preferido? Conta pra mim! E para fechar nossa lista de curiosidades com chave de ouro, vamos falar de algo que é tão brasileiro quanto feijoada e caipirinha. O famoso, e às vezes controverso, jeitinho brasileiro. Ai, o jeitinho! Aquela habilidade única que a gente tem de encontrar soluções inesperadas para os problemas, de improvisar quando os recursos são escassos, de dar um nó nos pingos d'água e fazer a coisa acontecer, mesmo que não seja da forma mais convencional. Mas o que é exatamente esse tal de jeitinho? Bom, ele pode ser visto como a nossa incrível capacidade de adaptação e criatividade. É saber usar um clipe de papel para consertar o óculos, transformar uma garrafa PET num vaso de planta, ou inventar uma gambiarra genial para fazer aquele aparelho eletrônico quebrado voltar a funcionar, pelo menos por mais um tempinho. É a inteligência popular em ação, resolvendo perrengues do cotidiano com uma dose de malandragem e muita inventividade. E aí, você se considera uma pessoa que tem o jeitinho brasileiro? E aí, minha gente querida, chegamos ao fim de mais uma jornada de descobertas incríveis sobre o nosso Brasilzão. Fala sério, quantas dessas curiosidades você já conhecia? Aposto que teve pelo menos uma ou duas que te pegaram de surpresa, né? Desde a biodiversidade absurda, passando pela Ilha das Cobras que dá até arrepio, as nossas tantas capitais, a praia que não tem fim, a força da nossa fé,
a maior festa do planeta e, claro, o nosso jeitinho inconfundível de ser. E aí, gostou dessas curiosidades sobre o nosso Brasil? Qual delas você achou mais incrível? Aquela que fez você falar, caraca, não acredito? Me conta aqui nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam e qual foi a curiosidade que mais te marcou. E se você, assim como eu, é um apaixonado por esse país e quer ver uma parte 2, com ainda mais fatos curiosos, bizarros e surpreendentes sobre o Brasil, já sabe o que fazer, né? Senta o dedo no like com vontade para eu saber que vocês curtiram. Compartilha esse vídeo com os amigos, com a família, com o papagaio, para todo mundo ficar por dentro dessas maravilhas e esquisitices brasileiras. Muito obrigado pela companhia de sempre. Vocês são demais. Um beijo enorme no coração de cada um e até o próximo vídeo. Valeu, Brasil!